Estamos aqui no Pode Vir, tudo bem? Lógico que sim. Como não? Sempre bem, né? É o que nós sempre comentamos. Energia positiva, pensamento positivo, que tudo venha até você da melhor forma possível. O universo está à disposição, aí, conspirando a teu favor, ao nosso favor. Falando de universo, falando de situações que às vezes nós não entendemos o que é. Eu tenho um assunto hoje muito interessante. Chama-se apometria. Você já ouviu falar? E a apometria, ela leva as pessoas a imaginarem N situações. Na realidade, eu tinha esse conceito. Depois que eu comecei a ler algumas coisas e depois que eu conversei com essa pessoa que está aqui conosco, as coisas começaram a ficar mais claras. E a partir do momento que você entende, ela facilita a sua vida de uma forma absurda. Para falar disso, eu estou com a Nath Martins aqui comigo. Obrigada, viu, Nath? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, querida. Antes de falarmos de apometria, Nath, como que você chegou nesse universo? Olha, eu não posso dizer que foi um chamado, na verdade foi uma sacudida Tipo assim, que a espiritualidade tropeçou. me deu, que falou assim, querida, acorda, vem pra cá, que é aqui que você tem que andar nesse caminho, não é onde você tá indo. Vira pra cá e vem pra cá. Ou vem ou vem. Ou vem ou vem. E aí eu procurei um lugar para eu ir fazer meditação, que eu queria me aproximar da espiritualidade de novo, porque eu estava passando por uma situação de trabalho meio complicada. E conheci a Casa Luar, que é um espaço muito legal aqui em Sorocaba, que tinha meditações com tambor xamânico. E comecei a frequentar as meditações, e aí é como se eu tivesse aberto uma fresta na janela, que a espiritualidade veio me cutucar. Começou ali, a frestinha. Começou ali a frestinha. E aí eles começaram a me trabalhar, né? Eu fui trabalhada dentro das meditações para aceitar tudo que veio depois. Para eu dar conta, né? Para chegar nisso. Isso. Agora, vamos lá, Nath. O que é apometria? A apometria, ela foi criada pelo Dr. Lacerda, né? Para ajudar no tratamento dos pacientes. Ele era um médico. E foi uma técnica que ele desenvolveu que ele conseguia trabalhar questões energéticas e espirituais dos pacientes dele. A apometria ela é uma técnica de limpeza muito profunda, tanto energética quanto espiritualmente. Então, tem uma infinidade de possibilidades para serem trabalhadas dentro da apometria, em questões de limpeza, harmonizações, a gente melhorar a vida da pessoa nas questões que ela está tendo problema. Que muitas vezes são problemas que ela não consegue resolver. E a apometria trata. Então, dentro da consciência dela, ela acha que ela não consegue nada, que ela não tem solução, que aquilo não trará... a vida dela é daquele jeito mesmo, e a apometria seria uma espécie de um desdobramento, talvez, de consciência, alguma coisa assim? A gente trabalha em desdobramento durante a sessão de apometria, mas o trabalho, além, né, disso, ele traz uma expansão de consciência do cliente. Então, ele começa a enxergar as questões dele por outro prisma. Você disse que ela é uma técnica que mexe tanto com questões emocionais, espirituais e energéticas. Então, eu entendo, se eu estiver errada, por favor, me corrija, é num contexto geral. É num contexto geral. Porque, independente do problema que você esteja tendo, ou a dificuldade que você esteja passando, tudo que tiver de negativo no seu campo energético e espiritual vai potencializar. Ok. E aí, quando a gente faz essa limpeza de todas as energias que estão perturbando você nesse momento, você começa a ver possibilidade de resolução de um problema, oportunidades que não chegavam até você começam a chegar,
Fora que você eleva a sua frequência e você aumenta as possibilidades de acontecimentos, de propostas, de muitas coisas. É abertura de caminhos, na verdade. Porque se você muda toda uma energia, vamos lá, vamos falar em nível de negócios, vai. Tá? Então, vamos supor, tem uma pessoa, eu trabalho com vendas, vai. Eu sou eu trabalho na parte comercial de uma determinada empresa e vendo determinado produto, independente de qual seja. As vendas pararam, não vendo nada. Consigo vender absolutamente nada. Não é porque eu não saio para vender, porque eu saio. Não é porque eu não tenho vontade de trabalhar, eu tenho, mas eu não vendo. O que seria? Seria somente a energia negativa? Porque assim, vontade, se você fala que você não vende, que você não vai atrás, é uma coisa. Né? Olha, eu saio, eu quero vender, mas fico em casa, não vai funcionar. Agora, eu saio, eu batalho, eu procuro, essa venda não vem, ou quase vem, nada acontece. É proveniente disto? Você acha que essas energias, elas influenciam de uma forma ao ponto de atrapalhar nesse nível? 98% das nossas questões, das nossas dificuldades, tem origem no plano espiritual. Então, as questões se manifestam no físico, mas elas se iniciam no campo energético. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma pessoa que, por exemplo, vamos usar esse exemplo. Nesse caso, a pessoa é um bom vendedor, sempre teve, né, bons clientes e, de repente, tudo começa a dar errado. Ele não consegue mais vender, os clientes fixos que ele tinha trocou, tá indo com outra pessoa, tá comprando de outra pessoa porque conseguiu um descontinho mínimo ali. E tudo que ele tenta fazer, nada dá certo. Quando a gente passa, né, por uma sessão de apometria, a gente pode ver se no campo dessa pessoa tem algum obsessor, ou obsessores, na maioria das vezes eles vêm acompanhados, que podem estar influenciando, fazendo com que ele não consiga desenvolver o trabalho dele. A gente, dentro dos desdobramentos, né, que a gente faz dentro da apometria, a gente pode ver se tem alguma magia direcionada para essa pessoa, para que ela tenha problemas financeiros, problemas no trabalho. Podem ter formas pensamento, formas sentimento da própria pessoa. Olha que loucura. Que diante daquela situação ela começa, nós temos uma emissão de ondas psíquicas. Ok. Né? Quando a gente tem um pensamento muito forte, um sentimento muito forte, é como se elas criassem uma densidade maior. E elas ficam no campo áurico da pessoa, contaminando. E aí ela entra num ciclo vicioso, de continuar pensando naquilo, pensar cada vez mais e contaminar cada vez mais o campo dela. Essas são só algumas coisinhas que a gente pode encontrar, né, dentro de uma sessão apométrica. Quando a gente tira isso, aqueles pensamentos repetitivos vão embora, a pessoa já fica mais animada. Então, ela eleva a frequência energética dela. Aquele obsessor que estava ali sugando a energia dela, encaminhado, a pessoa respira mais ainda. E aí, se, por exemplo, é uma pessoa que tem um caso que foi feito um trabalho de magia para ela, a gente desfaz essa magia, encaminha as entidades que trabalham para essa magia, e essa pessoa fica livre. É como se, de repente, ela tivesse sido solta das amarras, como se ela tivesse amarrada, a gente vai lá, solta a cordinha, ela está livre de novo para caminhar. E a apometria, é óbvio que eu acredito que também tudo tem influência da própria pessoa. Né? A própria pessoa ajuda a sua cura, vamos colocar dessa forma, independente do que seja. Né? Então, após você realizar a apometria, fazer esse trabalho, tá?
pode voltar tudo? Pode. Porque a pessoa tem a autorresponsabilidade. Ok. O famoso livre-arbítrio. O famoso livre-arbítrio. E ela é responsável pela cura dela, né? Para a pessoa se curar, é necessário ela querer a cura. Muitas vezes a pessoa ela é empurrada a fazer, vai lá, faz que é bom. E a pessoa vai sem nem vontade de ir. E mesmo ela ainda sem vontade funciona, vamos dizer? Funciona. Mas olha, ainda tem vai sorte dar uma de funcionar. Mas às vezes a pessoa, ela tá tão fechada para isso que ela não enxerga a melhora que ela teve. Ela continua com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos tóxicos, com as mesmas atitudes tóxicas e por ressonância ela atrai o mesmo caso novamente. Então a gente faz uma limpeza geral. Tá. Né? Ok. Aí a pessoa sai, passa uns dias, ela começa a ter pensamentos negativos, começa a querer o mal do próximo. Quer dizer, né? Oh meu Deus, só falta dizer não adiantou nada. Não, porque quando ela tem esses tipos de pensamentos e comportamentos, ela baixa de novo a frequência dela. E aqueles obsessores que estavam no campo dela, por ressonância, ele entra na ressonância deles de novo. É óbvio. E tô aqui de novo. Tudo outra vez. Olha eu aqui outra vez. Olha eu aqui outra vez. Por isso que eu falo que o mais importante da apometria é a expansão de consciência. É você pegar o relatório que eu entrego depois de um atendimento, você ler aquilo e compreender o porquê daquilo estar no seu campo. Como que seria uma sessão de apometria? Eu vou lá, eu chego lá, como é que é? Como que funciona isso? Gente, eu tô pensando nessa pergunta porque eu nunca fiz. Eu não fiz apometria, então eu não sei. E eu acredito que vocês também não. Então a Nath vai explicar aqui, dentro das devidas proporções do que ela pode, ela explica um pouquinho para nós. Então, por exemplo, você me procurou para fazer uma sessão de apometria. Ok. A gente agenda o horário e eu te mando um formulário. Ok, vamos lá. Você vai me colocar lá, vai responder algumas perguntas, né? Casos, se tem doença na família, se não tem, se toma algum medicamento, tudo normal. Perguntinhas básicas. Perguntinhas básicas, mas eu também vou querer saber por que você está procurando, qual que é a sua intenção, o que você gostaria que fosse trabalhado dentro da sessão, quais são os seus principais motivos para estar ali. Uhum. E aí, dentro desse a partir desse formulário, Lógico. É o que a gente vai trabalhar. Ok. Mas, quando você chega, eu vou conversar de novo com você. Porque, às vezes, quando a gente preenche o formulário, tem alguma coisinha que faz a gente esquecer de escrever. Uhum. Tipo né? assim, nem lembrei. Nem lembrei, mas a hora que senta lá para conversar comigo, a pessoa lembra. Fala, tem tal coisa, tá acontecendo isso na minha vida. Esqueci. E às vezes é muito maior do que aquilo que ela pôs no formulário. Olha que loucura. Por isso que é muito importante essa conversa no começo. Certo. Né? E aí, após a conversa, a pessoa vai deitar numa maca, ficar em estado de relaxamento. Vou colocar lá uma musiquinha clássica, com o piano tocando, para relaxar mesmo. Vou aplicar um pouco de reiki na pessoa. Certo. Para abrir o campo, para energizar já os corpos sutis dela, os chakras, né? Todos os circuitos energéticos do corpo da pessoa. Ok. E aí, eu deixo a pessoa lá relaxando, bonitinho, sento e saio em desdobramento para fazer o atendimento. Todo o atendimento apométrico inteirinho, o atendimento inteiro, ele é feito em desdobramento no campo astral. Porque são tratados os corpos astrais. Esse desdobramento seria você estar junto com a pessoa numa situação... Eu saio em projeção astral. Ok. Junto com as pessoas e a minha equipe espiritual. Para a gente fazer esse atendimento. Tá. E aí é feito um escaneamento total de todos os corpos astrais, porque a gente tem vários. Né? A gente tem corpo astral, corpo búdico,
corpo atímico, são várias camadas de corpos astrais que podem ter influências em todos eles ou em alguns deles. Então, a gente faz o desdobramento de todos os corpos. É como se a gente pegasse a Suzy, falar, a Suzy astral tá aqui, a Suzy atímica tá aqui, a Suzy búdica tá aqui, a gente vai fazer... Devolve tudo. Abre tudo, limpa, 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 junta tudo e devolve no corpo. Pois é. E aí a gente vê tudo que está em desequilíbrio. Aí você faz esse relatório. Aí eu entrego em até uma semana para a pessoa, porque eu vou relatando. Conforme eu vou Sim, limpando, com certeza. eu vou escrevendo, Sim. né? Porque senão depois a gente não lembra de tudo. E aí eu relato, no final da sessão, a pessoa levanta, senta, a gente conversa um pouquinho. E eu faço todo o relato da sessão. Mas eu gosto de entregar por escrito esse relatório. Interessante. Porque quando a pessoa sai da sessão, ela sai num estado de teta, né? Ela sai numa frequência bem, Sim. quase sonolenta. Deixa eu ir embora. Fala, eu quero dormir. A maioria fala que vai embora dormir. Deixa eu ir para casa, por favor. De tão relaxada que a pessoa faz. Certo. Não existe nenhum tipo de desconforto durante uma sessão de apometria, né? Porque o intuito não é esse. E a pessoa, às vezes, sai tão tranquila, tão zen da sessão, que ela não absorve aquilo que é falado. Olha que interessante. Por isso que eu gosto de enviar o relatório por escrito, porque ela vai poder ler com calma, reler quantas vezes ela quiser. Entender. Entender, que a tomar partir daí também ela consegue melhorar, auxiliar na própria cura. Sim. Colocaremos dessa forma. Então, por exemplo, se a pessoa está, né, contaminando o campo energético dela com pensamentos negativos, com sentimentos ruins, isso aparece, fala assim, ó, apareceram. Que interessante. Formas pensamentos de tristeza, culpa, não merecimento, foram limpos. A pessoa sabe que ela tem aquilo. Uhum. E ela vai começar a prestar mais atenção quando ela começar a ter esses pensamentos de novo. Fala, opa, eu tô com um pensamento de culpa. Ela vai observar mais, Eu estou me culpando por isso, né? Vamos dar o exemplo clássico, né? Das rainhas das culpas, as mães. A rainha das culpas é legal. Mãe, oh meu Deus. Tudo gera uma culpa para a mãe, né? Nossa Senhora. E aí, quando você vê o quanto faz de estrago um pensamento de culpa... Começa a reduzir isso, né? Você começa a ser mais... tolerável, talvez consigo mais mesmo. amável consigo mesmo. Amável, perfeito. Mas você se olha com mais compaixão. Com mais amor, né? Com mais amor. Mais amor, afinal de contas. Como assim? É. Como assim eu sou culpada de tudo? Não existe isso. Não existe isso. Que interessante. E aí a pessoa começa a observar mais. Então, por exemplo, pode aparecer que... Deixa eu dar um exemplo agora de algo que é muito comum dentro da apometria, mas não é algo muito falado. A pessoa pode estar com chips, implantes, e ela pode ter sido chipada assistindo um vídeo na internet. Ah, você tá brincando. Olha eu já duvidando da coisa. Você está falando sério? Isso é muito real. E é muito recorrente. Só vou avisar, eu farei apometria. Ela querendo ou não. E se ela falar para mim, você está chipada. Como assim? Eu vou contar para vocês. Geralmente a gente consegue rastrear a origem, né, de quem colocou, por que colocou. Se quem colocou é o responsável, se só está trabalhando para alguém acima. Que situação Fiquei de boca aberta aconteceu? agora. Menina, não pensei que chegava a esse nível. Outra coisa também que acontece bastante em atendimento. Da pessoa ter portais abertos dentro da casa, principalmente no quarto, quando dorme. De seres de baixa vibração do baixo astral. Da camada mais baixa do mundo astral. Uau!
Então, aquela pessoa que vai para a cama, fica remoendo as coisas, fica sofrendo, Olha que interessante. né? Ou não se perdoa por algo, não perdoa o outro e fica remoendo aquela situação. É como Durante se ela anos e fosse, anos e é como anos. se ela fosse criando pequenas rachaduras que abre um portal que esses seres lá da camada mais baixa do mundo astral vêm e começa a consumir essa energia dela e estimular para que ela tenha cada vez mais pensamentos negativos, para que eles possam consumir essa Gente, que energia. loucura, vira um ciclo vicioso, né? Vira. Vai virando uma Olha, bola de neve, eu porque não vai gravando cada vez imaginei mais. que a apometria era tudo isso. Quer dizer, eu soube mais do que eu li. Que interessante. Olha, E então... isso é só a superfície. Isso. Então, assim, vale a pena muito a apometria, vale a pena conhecer, vale a pena entender um pouquinho mais para que a Sim. sua vida fique mais leve, né, Nath? Com certeza. Nós não somos seres separados, né? A matéria do astral, né? O físico do energético. É tudo uma coisa só. Então, a gente se alimenta bem, vai na academia, cuida do corpo, mas não cuida da energia, não cuida do espírito, não cuida, muitas vezes, nem da mente, né? E Aí tudo faz não parte do adianta, mesmo. né? É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Aí você cuidar só de um pedaço, como é que faz? Muitas vezes, se você cuida só do físico, vai chegar uma hora que o seu físico vai sentir. Olha que loucura. Né? Porque o físico, ele é a última barreira. Então, você tá com sentimentos ruins, você tá com desequilíbrios energéticos, desequilíbrios espirituais, você tá com desequilíbrios emocionais. É questão de tempo até ter algum desequilíbrio, alguma doença no físico. Uau! Bom, temos que conversar com a Nath outras vezes, né, Nath? Com certeza. O assunto é extenso. É extenso, mas maravilhoso, interessante, vale a pena. Eu tenho muito a agradecer a tua presença aqui conosco para poder esclarecer um pouquinho só do que é a apometria, porque Sim. são muitas informações, lógico. São muitas. Né? São anos de estudo para poder explicar em pouco tempo. Né? Mas, independente disso, muito obrigada, viu, Nath, a tua presença aqui conosco para fornecer esses pequenos esclarecimentos. Eu que agradeço. É um Obrigada prazer mesmo. e eu acho que é muito importante, porque às vezes é uma técnica que as pessoas precisam, fariam, né? Mas não conhecem, então acabam não acessando essa informação. Tudo muda, tudo transforma. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Vocês viram que loucura? Apometria. A Nath explicou com clareza, leveza, fácil de entender. Vale a pena conhecer esse universo, mas cuidado com quem, de que forma, como, porque é a mesma coisa amanhã eu dizer, nossa, eu faço apometria. Oi, então eu acordei com vontade. Gente, precisa de estudo, precisa saber o que está fazendo, conhecer a fundo. É a mesma coisa você pedir para uma pessoa que não tem a mínima noção de cozinha fazer uma torta. Nossa, vai dar ruim. E o resto é assim. Tudo que você buscar na internet, principalmente, tenha cuidado, pesquise, vá a fundo. Por isso que eu sempre digo para vocês, tudo que eu trago aqui é verdadeiro. Eu confio. Tanto que eu disse que eu farei uma apometria com a Nath, coisa que eu nunca fiz. Então, cuide de você, ame-se. Traga sempre para a sua vida o que existe de melhor. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.